Boa noite, estamos aqui na estreia do programa Abrindo as Portas. Eu sou Luísa Lopes e estarei com você durante todo esse programa. Hoje estaremos vendo, descobrindo e cantando a canção Eu Sou Teu, do compositor Pastor Luiz Henrique, que por acaso é o meu pai. E vamos ouvi-la agora pela voz da Ana Lídia Xavier. Não tem compreensão, não dá pra entender, não tem explicação, meu coração queima por você. Não tem compreensão, não dá pra entender, não tem explicação, meu coração queima por você. A doença se espalhe, eu sou teu. Mesmo que eu me alimente de migalhas, eu sou teu. Mesmo contra a razão e emoção, eu sou teu. Não tem explicação, meu coração queima por você, queima por você. Mesmo que a doença se espalhe, eu sou teu. Mesmo que eu me alimente de migalhas, eu sou teu. Mesmo contra a razão e emoção, eu sou tua. Não tem explicação, meu coração queima por vocês, queima por você. Aê, acabamos de ouvir agora Eu Sou Teu, da música do meu pai. E agora a gente vai descobrir um pouquinho da história da música Eu Sou Teu, né? Queria saber agora, pai, como que surgiu essa canção? Essa canção foi um presente que Deus me deu numa madrugada que o Espírito Santo me despertou. E eu tenho umas particularidades muito legais, né? Porque às vezes as coisas surgem para mim com uma frase, com um versículo, com algo que passa assim e o Espírito Santo me destaca aquilo. Eu me lembro que eu acordei no meio da madrugada, por volta de 3 horas da manhã, e falava muito comigo um versículo, uma passagem. E algumas pessoas até brincavam quando eu acabei de compor, assim, o que essa canção está dizendo? Está falando de quem? Então, assim, para tirar todas as dúvidas, era o livro de Lucas, capítulo 16, os versículos 19 ao 31, relata a passagem do homem rico e Lázaro. E quando eu saí, o quarto fica no segundo andar da casa, e eu desci para a sala e só ouvia isso, rico e Lázaro, e quem me conhece sabe que tem sempre uma caneta perto de mim, um papel, puxei assim, comecei a escrever, e na verdade não surgiu uma canção, surgiu uma mensagem. Eu comecei a escrever uma mensagem, só que quando eu terminei a mensagem, eu fui ao banheiro, quando eu voltei, eu já voltei com o refrão da música na cabeça. Falei, gente, será que isso da música? E comecei a escrever. Legal, legal. Eu queria saber a inspiração, o que você pensou para essa música, se você olhou algo e inspirou essa música, porque já foi meio que um conceito da música que você falou, né? Mas queria saber a inspiração pro Eu Sou Teu.
A inspiração é a história, realmente, né? O texto. A inspiração dessa canção em específico foi a mensagem que eu tinha acabado de escrever. Porque o Espírito Santo me deu uma visão, né, do rico e do Lázaro. A gente já ouviu várias vezes essa passagem, várias vezes essa mensagem. E geralmente a gente está falando sobre as diferenças sociais, mas me chamou muito a atenção que aquele homem Lázaro, que tinha nome, que o Senhor conhecia com tanta intimidade de saber o nome, esse homem, indiferentemente das circunstâncias que ele estava passando, ele não largou a fé dele. Mesmo ele diante de um homem rico, mesmo ele sendo humilhado, mesmo ele na beira... Olha que contraste tem nessa passagem. Um mendigo com suas chagas sendo lambidas por um cachorro na mesa de um rico, na barra da mesa do rico. Se você parar para pensar hoje, quando você está se alimentando num restaurante, em qualquer lugar, e vem alguém lhe pedir uma coisa, você não tá, toma, vai embora daqui. Você quer afastar, mas não. O contraste da mensagem era exatamente esse. Por mais que na minha cabeça, isso é mente de compositor, vamos dizer, licença poética, por mais que na minha cabeça o homem rico quisesse afastar Lázaro dele, mas havia algo em Lázaro que chamava a atenção do homem rico. Por que esse homem não abandona essa fé? Por que esse homem não abandona esse Deus? Eu estou falando para você que está nos acompanhando agora, a canção diz isso, que diferentemente do que me aconteça nessa terra, eu não moro nela, eu habito nela, mas eu moro no reino. Essa terra ela não pode roubar aquilo que o reino me deu. É isso que essa canção diz. Por isso que diz assim, a gente começa dizendo, não tem compreensão, não dá para entender. Amor não se entende, amor não se explica, amor se sente e se vive. É isso. Isso, muito forte. Agora eu queria saber, né, acho que todos querem saber, quanto tempo você demorou para escrever essa música? Porque vários compositores demoram uns dias, tem pessoas que demoram minutos, tem pessoas que demoram anos para escrever uma música. Eu queria saber de você, quanto tempo demorou para escrever a música que você ouviu? Então, eu tenho uma particularidade, eu acho que cada compositor, e isso aí não é uma regra, isso aí cada um tem um tempo, cada um tem uma forma de compor, tem gente que compõe a melodia, tem gente que compõe a letra, tem gente que faz um pedaço e tem que enviar para outra. Eu tenho uma particularidade, a maioria das minhas canções eu sou um compositor que eu tenho pouquíssimos parceiros, porque essa canção, por exemplo, ela não levou nem 10 minutos para ser escrita. Porque, como eu falei, vem na mente e eu vou escrevendo. Quem me conhece anda comigo, às vezes tanto canção como mensagem, como pastor, pregador. Às vezes eu estou no culto, alguém está pregando, está louvando, do nada eu sento, puxo dentro da minha Bíblia um papel e começo a escrever. E ele ou estou compondo ou estou escrevendo uma mensagem. Então essa canção em específico, eu desci, o Espírito Santo falou comigo da mensagem, na verdade do texto. Eu peguei, comecei a ler e comecei a escrever a mensagem, e quando acabei de escrever a mensagem eu fui ao banheiro, e ao voltar do banheiro a canção já veio na minha mente. E é legal que quando eu escrevi a canção, eu acabei de escrever, isso era por volta de 3 horas da manhã, quando eu acabei de escrever a canção, depois de ter escrito a mensagem, não era nem 4 horas da manhã, e eu fiquei esperando, gravei ela, eu acho que ainda tenho essa gravação, não me lembro. Eu gravei ela no meu telefone, para eu não perder a melodia, porque a melodia, eu não sou muito bom com instrumento. Eu toco muito pouco, mas eu tenho a melodia tudo em mente. Eu canto a música na melodia. Eu imagino a música produzida, o que é, o instrumento que entra aqui e tal. E eu gravei ela baixinha ainda, porque era de madrugada, estava todo mundo dormindo. E fiquei desesperado, esperando a hora para enviar para ele. Lídia, olha que eu acabei de escrever, olha que eu acabei de escrever. E aí quando deu 6 e pouco, eu sabia que ela estava dormindo, que ela gosta. E mandei para ela, fiquei esperando. Aí não levou muito tempo, quer dizer, levou, né? Por volta de 11 e pouca da manhã, a Lídia me responde da seguinte forma: pastorzão, está preparado? Eu já sabia que era música. Falei, claro, manda aí pra mim. Aí ela mandou, da maneira com que eu cantei pra ela, com a letra, ela fez essa versão que a gente acabou de ouvir. Eu falei, meu Deus! Foi assim que surgiu. As canções pra mim, graças a Deus, elas surgem assim. É difícil ver uma canção que eu levo muito tempo pra compor. Não é que assim, cada um tem o seu processo, esse é o meu. É isso. Em minutos, né, se formou uma canção bonita, linda e bem ministrada, graças a Deus. Agora eu queria saber, vai ser, você tem um louvor diferente, um louvor que as pessoas falam, nossa, isso é um louvor mesmo? Nem parece um louvor diferente do padrão. Que eu não tenha composto, é isso? Talvez. Então, eu tenho umas coisas que eu gosto de brincar.
Às vezes eu gosto tanto da música, eu falo assim, cara, eu queria ter composto essa música. E tem uma canção que não é diferente, é bem tradicional, mas tem uma canção que eu estava conversando com um grande amigo meu, Elivelto, que é um dos poucos parceiros que eu tenho 2 ou 3 músicas com o Elivelto. E eu falei, pô, Elivelto, a gente estava conversando assim, já parou para pensar assim? Vou fazer uma pergunta para vocês. Parou para pensar quando você chegar lá no céu? Aí eu falei assim, que tipo de música deve tocar no céu? Será que existe alguma música aqui da Terra que tocaria no céu? Aí ele falou para mim, será que tinha uma música aqui na Terra que tocaria no céu? Eu falei, Velto, eu acho que tem. E uma delas é assim, ó. Queremos o teu nome engrandecer. Gente, essa canção ela me move de tal maneira que eu creio que quando a gente chegar lá, vai estar tocando isso lá. A gente pode mover ela? Grande é o Senhor. Abraço para o Ademar de Campos, sou muito fã. Vamos baixar um pouco aqui, né? E é com vocês. Senhor, louvor Meu Deus. na cidade do nosso Deus. Alegria de toda fé. Meu Deus, tu és grande, Senhor. Meu Senhor, eu tenho a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos queremos o teu nome engrandecer. Aleluia! E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o meu Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu. Meu Deus. Eu creio que é uma canção que a gente pode levar lá para cima, que os anjos vão louvar, vão adorar. E é exatamente o que eu penso sobre a canção. A canção ela precisa ser cristocêntrica. Deixa eu lhe contar uma curiosidade muito bacana. Eu já fazia algumas composições antes de me converter. Eu não nasci num berço cristão, eu me converti com 26 anos. E eu compunha muito. Para mim sempre, graças a Deus, é um dom, é uma facilidade que Deus me deu de compor. E aí quando eu fui para a igreja, eu passei um bom tempo sem conseguir compor. E aquilo me incomodava. Eu falei, gente, mas eu escrevia tanto, eu não conseguia escrever para a igreja. Aí, um certo dia, conversando com uma pessoa, ela disse assim para mim, sabe por que você não consegue escrever para a igreja? Eu falei, por quê? Porque para escrever louvor, não é escrever para o mundo. Se eu te der uma história agora, você vai escrever, vai imaginar uma história e vai escrever, é verdade. Só que no louvor você tem que escrever sobre o que você sente, sobre o que você crê ou sobre o que você vive. Se eu não tiver nenhuma das três coisas, não é louvor, é apenas uma música. Eu falei, eita. Fica uma dica. Próxima canção eu vou mostrar para vocês a primeira canção que eu compus. E foi bem inusitada, mas foi muito legal. É isso que eu ia perguntar, né? Como é que surgiu essa ideia de compor? Como é que surgiu esse hobby de compor músicas, compor canções, compor histórias? Queria saber onde surgiu a origem, seu primeiro louvor. Queria saber um pouquinho dessa história, do início da história da composição. Então, eu componho há muitos anos, desde quando era jovem, bem jovem. Era uma vez,
Meu Deus. Menos. A gente soube da idade do camarada quando a história dele começa assim, era uma vez. E aí quando o cara é muito velho, tu começa a história assim, houve um tempo. Mas a minha tá no era uma vez, né? Eu tô com 49 anos, misericórdia. Eu componho desde muito novo. A primeira canção que eu escrevi, que não era ainda da igreja, foi porque eu era um camarada bem, como posso dizer assim, bem animado no colégio. E uma maneira que a diretora arrumou para focar minha animação em outro papo foi que surgiu um concurso estudantil de música. E aí eu fui escrever uma canção para aquele concurso e ganhamos. Falei, caramba, que legal, eu sei. E aí comecei a compor a partir dali. E aí tinha um coleguinha também que tocava violão, nunca fui bom nesse negócio, eu era bom na percussão. E aí comecei a compor dali. Mas louvor mesmo, o primeiro louvor que eu compus, ele chama Vivo por Ti. Eu prometo a vocês que, essa aí nem a Lídia conhece, mas eu prometo a vocês que numa próxima ocasião eu vou apresentar esse programa no louvor Vivo por Ti. Que ele diz, a letra diz assim, estou apaixonado. A primeira canção que eu escrevi foi assim, estou apaixonado, a minha alma precisa de ti. Meu coração bate acelerado, desejoso, sedento por ti. Estar contigo é mais que especial. Não me importa o que vão me oferecer. Eu quero estar aos teus pés, eu quero te adorar. Tu és o meu bem maior. Vivo por ti, vivo para ti. Eis-me aqui, Senhor. Não me importa o que eu faço, não importa o que eu tenho. Não importa o que sou. Cumpra o teu querer. Foi a primeira canção que eu escrevi para Deus. E legal que eu escrevi e depois não sabia tocar. Acontece. Queria saber um contexto dessa canção, essa primeira canção, queria saber o motivo dessa canção. Fala contexto, história. Vivo por ti? Isso. Ou da eu queria, sou teu. Vivo por ti. Depois eu falo um pouquinho mais sobre o teu tudo, eu quero falar sobre esse refrão. Porque esse refrão para mim é muito forte. Mas o Vivo por Ti é o que os antigos vão dizer de primeiro amor. Sabe quando tu está vivendo o primeiro amor no reino? Quem já viveu o primeiro amor aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro amor nada te afeta. É Cristo, 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 Cristo. Pastor, nós deveríamos viver eternamente o primeiro amor. Só que o tempo passa, o tempo voa, e a gente começa a prestar atenção em várias coisas que sempre houveram ao nosso redor, só que a gente, antes, por estar tão focado em Cristo, não percebia. Agora, como o nosso foco é Cristo, mas também o ambiente que nós estamos inseridos, a gente começa a reparar na maneira com que o irmão olha para você, da maneira com que o pastor pregou, que o louvor hoje não foi muito legal. Quando você está com foco só em Cristo, está vivendo o primeiro amor. Então eu queria expressar isso. Por isso que eu disse, vivo por ti. Não importa o que eu faço, não importa o que eu tenho, não importa o que eu sou. Eu quero que Deus cumpra na minha vida o querer dele. Eu vim de uma linhagem, eu era radialista, né? Eu vim de um lugar que o mundo me exaltava. E entrei num lugar que a igreja me pisava. E eu falei assim, eu não quero saber da posição que eu tinha e nem quero saber da posição que eu tenho. Eu só quero para a tua presença. Só quero ficar aqui. Era isso que a canção queria dizer. Agora vamos saber, né, o que você queria falar sobre o refrão da canção. Como é que é o refrão? Eu sou do Cordeiro que foi morto, nos deu a graça que é de graça e é para todos. De novo. Eu sou do Cordeiro que foi morto, que nos deu a graça que é de graça e é para todos. Essa canção, esse refrão, foi a base da ministração, da mensagem que eu escrevi. Porque, assim, uma coisa que a gente não entende, boa parte dos judeus esperam o Messias até hoje porque não conseguem enxergar o Messias que não venha no reino, que não venha vestido como rei. São pessoas que colocam o reino como algo que possa ser comprado e já foi por um sangue que ninguém consegue pagar. Colocam o reino como algo que possa ser apresentado diante da sociedade como um império desta terra. E o reino não é o império desta terra, o reino é o império do céu. Então, nesse refrão, eu
estou aqui parafraseando, imaginando, na minha licença poética, o Lázaro, mendigo, morrendo, às míngua, falando para o rico que achou que seria imortal por causa do dinheiro que ele tinha. Ele disse: eu sou do Cordeiro que já pagou o preço por mim. Ele morreu por mim. Ele me deu uma graça que é de graça. Eu não preciso do teu dinheiro para conseguir aquilo que o Cordeiro já me deu. É isso que ele está dizendo, Evangelho. Ele me deu a graça que é de graça. E sabe o que é por tudo? É para todos. É para mim que eu não tenho nada, é para você que tem tudo. É para você que acha que tem, é para você que pensa que tem. Então esse é o refrão. Eu sou do Cordeiro, eu sou de Cristo, que foi morto. Ele me deu uma graça que é de graça. E é para todo mundo. Basta nele crer. Agora, se você se considera um compositor, se você se considera só um artista, ou se você considera só um contador de histórias. Queria saber a sua opinião sobre composição. Bom, primeiro, eu não sou um artista. Não sou e não pretendo ser. Agora, eu me considero um compositor, embora muitas vezes eu não acredite. Assim, eu acho que todo mundo passa por essa fase. Tem uma coisa muito interessante, a gente tem a mania de fingir ou esconder aquilo que não nos faz bem ou aquilo que não nos apresenta bem, como se nós não sentíssemos. Eu sinto assim. Tem uma outra canção, qualquer dia eu vou apresentar, que é uma canção muito linda, chamada Se Acalma, que eu falei assim para Deus: eu não quero mais saber de compor, ninguém grava minha música e tal. E aí, uma certa ocasião, um camarada chegou para mim e começou a conversar comigo no meio da rua. Eu até contei isso na igreja. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim: canta para ele, canta para ele. E eu cantei Se Acalma para ele, sem que falar que a música era minha, sem falar que fosse uma música comum. E o homem começou a chorar, me abraçou e: obrigado, obrigado, obrigado. A música transformou a história daquele cara que encontrou comigo na rua. E aí, quando ele chorava, eu chorei também. O interessante é que eu acho que ele pensou que eu chorei por causa dele, mas eu chorei porque Deus falou comigo, tá vendo aí? Não é sobre você. Então, artista eu não sou, mas eu me considero um compositor e verdadeiramente o meu maior sonho é ver a minha composição, as composições que o Espírito Santo me dá, que eu represento, ela causar um impacto na vida de alguém. Acho que o maior prêmio é esse. Eu não me importo em apresentar minha canção para 2 pessoas, para 5 pessoas, para 10 pessoas. Se ela causou um impacto na vida de alguém, para mim já é o suficiente. Mas uma última pergunta. Antes da gente cantar o próximo louvor, o professor Teu, queria saber uma música que você queria ter composto. Queria ter escrito essa música, sabe? Uma música que você almeja, queria ter tido meu nome ali, tipo, compositor dessa música. Então, músicas que eu gosto. Eu falei sobre uma, que é O Grande é o Senhor, uma da antiga. Agora eu tenho uma canção que toca, eu não posso chamar de nova não, porque a internet é tão rápida que eu já não sei se vai ser nova. Mas tem uma canção que toca na nossa igreja, tem uns 2 ou 3 meses que ela está tocando na nossa igreja. A letra dela mexe demais comigo. Eu falei: gente, que visão de reino é assim? Eu queria ter colocado alguma coisa. Ela diz assim: dia e noite suba a ti minha adoração. Nossa, isso é fantástico. Canta pra gente. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Senhor, eu gostaria muito de dizer isso, que dia e noite subisse para o Senhor a minha adoração. Parabéns aos compositores dessa canção, inspirados pelo Espírito Santo. Aquela parte que é digna de tudo, né? Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tu preparaste. Tua é a glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno.
Amém, queridos? A paz de Cristo Jesus a toda a amada igreja. Glória a Deus. Deus tem falado, Deus tem tratado, Deus tem agido. E logo assim que eu recebi o convite, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar? E o Senhor falava comigo no livro do Evangelho de Lucas, do capítulo de número 7. E o Espírito Santo começou a tocar em meu coração. É um versículo que eu já utilizei em outras mensagens, mas Deus abriu meu coração de uma forma diferenciada. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, nós começaremos a efetuar a leitura do versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia também muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único, de uma mãe que era viúva, com ela uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes: não chores. E chegou-se, tocou o caixão, e os que haviam levado o caixão pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Somente até aí, queridos. Olha, queridos, nós temos uma série de aprendizado nesse texto, mas hoje Deus quer cuidar de você. Aqui a Bíblia nos começa relatando que existem dois cortejos ocorrendo naquele mesmo instante. Um cortejo de alegria e de euforia, de uma multidão alvoroçada por andar com Jesus, por estar ao lado de quem cura, de quem sara, de quem trata, de quem muda, de andar ao lado de alguém que estão identificando como um grande Messias. Sabe, querido, a população daquela ocasião estava extasiada ao lado, porque ninguém na terra havia feito o que Jesus estava fazendo. Então imagine que a cada ato de Jesus, a cada cidade que Jesus passava, a cada momento, a cada encontro que Jesus tinha, eram milagres, eram prodígios, eram maravilhas, eram mudanças de vida, e isso ia aumentando a multidão de seguidores, e é a ponto que Jesus, ao caminhava com ele um cortejo de felicitações, um cortejo de esperanças, um cortejo de que até que enfim encontramos o nosso Salvador. Sabe, queridos, as pessoas que andavam com Jesus andavam com uma renovação. Chegou a minha vez, eu vou andar com ele porque o meu problema vai ser resolvido. Eu vou andar com aquele que coloca um ponto, uma vírgula no lugar que existe um ponto final. Eu vou andar com aquele que eu tenho visto que pode fazer alguma coisa. Então vem esse cortejo passando próximo à cidade de Naim, próximo à entrada da cidade. Quando um cortejo de felicidade se encontra com um cortejo fúnebre. E aqui eu gostaria que você pudesse se atentar nessa gangorra, nessa montanha russa que é a nossa vida. Nós saímos do cortejo da felicidade para o cortejo do luto num piscar de olhos. Nós saímos da euforia, da alegria, da esperança, ao desespero de que não dá mais e eu vou morrer num piscar de olhos. E nessa noite é um encontro do cortejo da felicidade, da esperança, de uma vida eterna, com o cortejo do luto dizendo: você não vai suportar, você não vai conseguir, o inimigo vai te parar. Nessa noite é um conflito entre o céu e o inferno. Nessa noite há um conflito entre eu permaneço, eu suporto o vento que vai reavivar as minhas brasas, ou o vento não será o suficiente para me manter aceso. Há um conflito nessa noite. Há um momento que o momento da alegria se encontra com o momento da tristeza. Mas a Bíblia declara para mim e para você que as trevas, elas não sobrepõem a luz. E quando encontra aquele cortejo, imagino eu então as pessoas que não conseguem
conseguem compreender. As pessoas, pastora, que estão junto com um cortejo de felicidade, eu imagino os burburinhos que ocorrem, eu vi a alegria, eu vi a euforia, porque estavam num cortejo de Cristo. Só que de repente bateu a realidade dos fatos, e agora a gente vai ter que andar tudo de volta. Os semblantes mudam. E aí você precisa de uma referência. Para onde você vai olhar? Você está num momento de muita alegria. E quando você está no momento da alegria, você só vê Jesus. Toda a solução é Jesus. Tudo na vida é Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. E de repente você se encontra com um cortejo fúnebre. É impressionante como a maioria de nós perdemos a visão de Jesus exatamente nessa hora. É impressionante como às vezes Jesus está dentro do nosso barco. Está tudo bem. Se levanta uma tempestade, a gente tenta fazer de tudo, menos lembrar que Jesus ainda está no barco. E nesse encontro que a sua vida vai dar, porque ela vai dar. Porque a vida é feita disso. De cortejos de alegria e de cortejos fúnebres. Quando chegar nesse momento, eleva os seus olhos para o monte. De lá continua vindo o teu socorro. Quando chegar nesse momento, foi dito aqui nesta noite: o Senhor é o meu refúgio, a minha força, socorro bem presente na hora do angústia e da tribulação. Quando chegar é nesse momento que nós precisamos lembrar. No momento que você sai da alegria para a tristeza, no estalar de Deus, num piscar de olhos. E aí você coloca toda a sua expectativa, irmão meu. Toda a sua expectativa. Porque, imagine comigo, o que eu quero declarar para você nessa noite é tão profundo, queridos. Tem uma palavra que me chama a atenção de uma maneira tão profunda nesse texto, que ela se encontra no versículo de número 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Eu não sei qual foi o cortejo que te trouxe aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que não é um privilégio seu. Você não é o único que está em algumas ocasiões passando por um cortejo fúnebre. Foi dito sobre Jó. Jó, então, ele teve que perder os seus filhos. Ele perdeu bens materiais. Por mais que te doem, são bens materiais que podem ser reconstruídos, e mesmo que não sejam, são bens adquiridos num decorrer de uma vida e que posteriormente você vai suprir com outro bem, com outro. Mas existem coisas na nossa vida que são insubstituíveis: filhos, esposa, marido. Existem perdas na minha e na sua vida que são insubstituíveis. E eu quero te dizer uma coisa: o dono do cortejo, o mesmo dono do cortejo da alegria, ele vai estar contigo no teu cortejo fúnebre, porque existem dores que ele não pode aliviar. É necessário que ocorra. E o que mais dói é que algumas dores, aos nossos olhos, elas são inexplicáveis. Por mais que nós amamos a Cristo, por mais que nós nos dedicamos a Cristo, não há possibilidade de se compreender um pai enterrar um filho. Não há possibilidade, não tem condições de você entender isso. Você pode se conformar, mas não se diga que você entendeu, que não entende. A dor é intensa, se conforme, mas a dor não passa. E Jesus encontra com uma mulher que já havia passado, não pelo seu primeiro, mas já estava no segundo e fatídico momento fúnebre, cortejo fúnebre. Ela já havia perdido o marido. Toda a sua expectativa, então, toda a sua continuidade de vida estava no filho. Porque naquela ocasião, uma mulher ela necessita ter um homem ao seu lado, seu esposo, os seus filhos, para que ela possa ser mantida de forma econômica e socialmente. A sociedade despreza a viúva.
se ele fosse apenas simpatizante na história dela. Então, em nome de Jesus, estamos aqui, boa parte de nós estamos aqui, somos pastores, diáconos, presbíteros. Não caia na levianidade de tentar suportar, tentar amenizar a dor de alguém, dizendo que não, eu não entendo, não tem como entender a dor da perda. Só quem perdeu. E só pode dizer para outra pessoa: não chore, quem entrar na intimidade do coração daquela pessoa. Porque uma coisa é o que a pessoa vê no estereótipo, outra coisa é o que sangra por dentro. Jesus vai no íntimo daquela mulher e ele declara: não chores, porque ele colocou assim: eu vou dar um ponto final na tua história. Nesta noite eu quero te dizer: eu sei que você teve perdas, eu sei que teu peito ainda sangra, eu sei que o seu coração ainda dói, mas o cortejo da felicidade ainda resplandece sobre o cortejo fúnebre. Deus está dizendo: eu sei que você já perdeu, eu sei que você já enterrou, eu não sei quantas pessoas você já perdeu, mas eu quero declarar uma palavra para ti. Jesus nessa noite vai falar para você: chega de perdas, não chores mais. Existem dores que eu não posso aliviar, mas existem dores que eu posso transformar em alegria nesta noite. Deus está dizendo que existem pessoas que não vai voltar, mas existem sonhos que serão ressuscitados. Deus está dizendo que existem homens, mulheres, projetos que estão enterrados, mas existe morto que ainda não desceu à sepultura. Não sei se me fez entender. Você vem mais claro e mais objetivo. Deus está dizendo que existem coisas que já estão enterradas e Ele não vai desenterrar. Mas aquilo que ainda não foi enterrado pode estar morto, pode estar a caminho da cova, mas ainda não foi enterrado. Deus vai ressuscitar. Você está entendendo? Pegou agora o que Deus está falando para ti? Talvez você diga assim: morreu, mas ainda não foi sepultado. Está a caminho da sepultura, mas ainda não desceu a sepultura. Jesus vai entrar hoje e vai dar uma declaração sobre a sua vida, porque desde o início do culto está se falando em relação a confiar em Deus, está se falando a suportar a dor, está se falando a suportar o vento. Deus está falando assim: se ainda não me enterrou, eu vou ressuscitar. Se ainda há um pouquinho de braseiro, eu vou tacar fogo. Se ainda há uma faixa de esperança, se ainda há uma gota de óleo no íntimo da tua botija, se ainda não secou, nessa noite o Espírito Santo está dizendo: me movo de íntima compaixão por ti. Não duvide, porque o cortejo da alegria vai terminar com o cortejo fúnebre nesta noite. É muito intenso. Sabe, queridos, às vezes a gente pensa que está esquecido, às vezes a gente pensa que é o fim, às vezes a gente pensa que não tem mais jeito, que Deus me abandonou. E é nesse momento que Deus vai falar assim: filho, lembra do primeiro enterro? Lembra como você perdeu aquilo que você tanto amava? Lembra quando você disse que não dava mais, que você teve que enterrar o teu sonho? Eu estava naquele enterro junto contigo. Nunca te abandonei. Imaginei Jó agora enterrando seus filhos. Eu imaginei agora, porque a Bíblia fala que Jesus move-se de íntima compaixão. Em outra ocasião, no livro de João, capítulo de número 11, versículo 35, a palavra do Senhor diz que quando ele chega naquela cidade e que já tinha feito até o enterro na vida de Lázaro, a Bíblia fala que Jesus chora. Existem enterros que Jesus vai chorar e fala: filho, há um tempo para todas as coisas. E eu entendo que você ainda não aprendeu o tempo do fim, mas que ele termina o tempo do fim sou eu. Algumas coisas eu vou autorizar e vou permitir que seja o fim na sua vida, porque eu preciso te fazer crescer. Eu preciso te ensinar a caminhar sozinho. Tem pessoas que Deus teve que dar o tempo do fim para dizer assim: olha, eu preciso te reinventar. Eita, lavassura e canta, lava chega de cá.
você não conseguia observar Jesus do seu lado, te dizendo assim: eu estou te reinventando. Existe uma dor dentro de ti que vai permanecer durante muito tempo. Talvez você vai subir com essa dor, mas eu preciso te reinventar. O teu tempo ainda não acabou. Você está ouvindo essa mensagem? O seu tempo ainda não acabou. Está doendo, vai continuar doendo. E você quer saber o porquê? Porque Deus precisa te reinventar. Deus precisa te fazer novamente. No livro de Jeremias, no capítulo de número 18, todos nós conhecemos aquele texto em que, ao entrar na casa do oleiro, o profeta observa que o oleiro estava fazendo a sua obra com as suas mãos, e o vaso que estava na mão do oleiro, na mão, ele se quebrou. E o oleiro, ele não se desesperou. Repita comigo: o vaso na mão do oleiro se quebrou. Porém, o oleiro não se desesperou. Entendeu o que Deus está falando para ti? Eu me desespero. Eu acho que eu não vou suportar. Eu acho que essa dor vai acabar comigo. Eu acho que eu não vivo mais sem isso. Porém, o oleiro, ele não se desespera. O oleiro fala: vaso, está doendo, mas eu sou o único que posso voltar a fazê-lo novamente. Eu sou o único que posso remoldá-lo. A sua primeira estrutura está quebrada, mas eu vou refazê-lo. E quando o oleiro refaz o vaso, ele refaz corrigindo tudo aquilo que havia de imperfeição na primeira matéria. Entende isso? Entende que Deus está falando para algumas pessoas aqui dentro? Eu sei que está doendo. Eu tenho recolhido as suas lágrimas, mas eu ainda não me desesperei, porque eu sei o que eu vou fazer contigo. Sabe, querido, sabe o que o pastor está falando? Que quando você estiver agarrado com muita coisa, você não está preparado para subir. Só sobe individualmente. Pastor, mas a Bíblia fala que o Senhor vai resgatar toda a igreja, mas cada um vai subir por causa das suas atitudes individuais. A sua vida é aquele joguinho de infância chamado Resta Um. Eu não sei por quem você está lutando, mas se você entender que no tabuleiro tem que ter apenas a sua peça, eu estou lutando pela minha vida, e eu só vou para o céu na hora que o Senhor olhar para o meu tabuleiro e ver só a minha peça. E quando o Senhor olhar para mim, eu vou olhar para a peça do lado e vou ver a minha esposa, que eu fiz o possível para ela chegar com o tabuleiro dela, faltando só dela. Eu vou olhar para as minhas filhas, que eu fiz o possível, mas eu não posso pegar a peça dela e botar no meu tabuleiro, porque aí dois de uma vez não sobem. Eu estou querendo dizer para você que você vai passar por essa dor, porque Jesus está cuidando de você. E às vezes a gente se preocupa tanto com quem está ao nosso lado que esquece de olhar para nós. Por isso que a Bíblia fala que existem muitas pessoas que vão ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua própria vida. O mais importante da sua vida, o mais importante da sua história é você. Você pode dizer que ama os teus filhos mais do que a você mesmo, mas você ainda é mais importante para você do que os seus filhos. Eu quero declarar para você uma coisa muito interessante que eu fui fazendo um estudo. A cidade de Naim, ela tem um significado fantástico. O significado da cidade de Naim era um lugar tranquilo, seguro e aconchegante. Então isso leva-me a crer que aquela mulher, ela tinha uma vida segura, tranquila, aconchegante, uma vida agradável. Só que é nessa cidade, é na tranquilidade, é no aconchego, que a gente
você está muito bem, mas saibamos, eu não profetizo isso, não quero isso para a vida de ninguém, mas todos nós viveremos um dia que vamos perder algo muito importante nas nossas vidas. É por isso, pastora, que às vezes é tão difícil aceitar a perda, porque a gente está indo, a gente está tranquilo, a gente está sossegado, a gente está seguro, e quando nós estamos assim, nunca passa na nossa cabeça perder algo. Só que o tempo da perda, ele é improvável. Eu não estou querendo te preparar para a perda, eu só estou querendo dizer para você que mesmo que você perca algo, você não pode perder a sua salvação por isso. O que você nunca perdeu, e às vezes a gente acha que perde exatamente no momento da perda. Quanta redundância numa frase só. Exatamente no momento da perda a gente acha que perde o mais importante, que é a presença do Senhor. Todas as vezes que a gente sente dor, uma das primeiras coisas que a gente diz: Senhor, o Senhor estava onde? O Senhor não viu? O Senhor não está olhando para mim? Pelo contrário, há um texto muito antigo, já foi muito utilizado, chamado Pegadas na Areia. Quando você acha que Jesus te abandonou, na verdade ele está te tomando pelo colo. E é isso que ele fez com essa moça. Pegou ela pelo colo. É impressionante o que ele faz. Ele chama ela, fala com ela, move-se de íntima compaixão por ela, e depois a Bíblia fala que ele chegou, tocou no caixão, e as pessoas que estavam carregando o caixão param, estatelada. Ninguém entende como pode, ninguém pode tocar no esquife, ninguém pode tocar no caixão. Ei, querido, ninguém pode mudar, ninguém pode fazer, ninguém pode isso, ninguém pode aquilo. Não esqueça do que o pastor falou. Olheiro, ele não se desespera. É Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida, é Deus que leva até a sepultura, e é Deus que traz de volta aquilo que não existe novamente à existência. Satanás quer te jogar na sepultura, ele não tem esse poder se Deus não autorizar. Entenda isso. Por mais delicada, por mais complicada, por mais turbulenta, por mais errônea, por mais pecadora que seja a vida do homem, ele só desce à sepultura se Deus permitir. Antes que um genocida, que um bandido, que um estuprador, antes que um traficante desça à sepultura, Satanás tem que pedir autorização para o Senhor. E nesse intervalo, exatamente nesse intervalo, existem homens e mulheres de joelho, clamando, orando, intercedendo, pedindo, orando, mãe, igreja, pai, parente. Quantos de nós já não oramos por pessoas que a gente entende estar perdido? A sua oração, todas as vezes que eu e você oramos por uma vida que está perdida, sabe como chega aos ouvidos do Senhor? Mais uma oportunidade, mais uma oportunidade. Todos os dias que você ora por um traficante, todos os dias que você ora por um pecador, todos os dias que você ora por uma pessoa que já está condenada à morte, todos os dias Satanás bota na porta e fala assim: vou levar ele. Deus fala assim: hoje não, hoje a oração do meu povo chegou às narinas e hoje você não toca nele. Entenda a importância da tua oração. Está entendendo isso? Todas as vezes que você ora, você está autorizando o Senhor a dar mais um dia de vida ao pecador, para que ele venha se arrepender. A nossa vida é feita de momentos de alegria e de momentos de dor, mas em todos os momentos Deus é Deus, e ponto final. Não cai uma folha da árvore se Ele não autorizar. Não acontece nem nada nesta terra se o Senhor não dar a última palavra. Eu tenho mais uma palavra que eu vou deixar agora, liberar e finalizo. Quero declarar para você que nesta noite o Senhor está declarando, movendo-se de íntima compaixão por algumas pessoas aqui dentro. Está falando para ti nesta noite: não chores. Aos seus olhos está morto,
Mas nessa noite eu vou tocar esses trilhos. Nessa noite eu vou chamar a vida. Nessa noite eu vou restaurar o teu ministério. Nessa noite eu vou ressuscitar a tua alegria. Nessa noite eu vou mudar a tua história. Nessa noite eu vou te mostrar o meu propósito até o dia de hoje. Nessa noite eu vou te dar uma injeção de ânimo dizendo: eu estou contigo. Bom, chegamos ao final, né, do programa Abrindo as Portas. Nossa estreia chegou ao fim. E para encerrar, né, não poderia deixar de cantar mais uma vez a canção Eu Sou Teu. Não tem compreensão, não dá pra entender, não tem explicação, meu coração queima por você. Não tem compreensão, não dá pra entender, não tem explicação, meu coração queima por você. Mesmo que a doença se espalhe, eu sou teu. Mesmo que eu me alimente de migalhas, eu sou teu. Mesmo contra a razão e emoção, eu sou teu. Não tem explicação, meu coração queima por você. Não tem compreensão, não dá pra entender, não tem explicação, meu coração queima por você. Não tem compreensão, não dá pra entender, não tem explicação, meu coração queima por você. Mesmo que a doença se espalhe, eu sou teu. Mesmo que eu me alimente de migalhas, eu sou teu. Mesmo contra a razão e emoção, eu sou teu. Não tem explicação, meu coração queima por você. Eu sou do Cordeiro que foi morto e nos deu a graça, e que é de graça e é pra todos. Eu sou do Cordeiro que foi morto e nos deu a graça, e é de graça e é pra todos. Mesmo que a doença se espalhe, eu sou teu. Mesmo que eu me alimente de migalhas, eu sou teu. Mesmo contra a razão e emoção, eu sou teu. Não tem explicação, meu coração queima por você. Queima por você, queima por você, queima por você.